Olá pessoal, tudo bem? A gente está entrando ao vivo agora para nossa live com o Edu Agni. O Edu Agni é designer de experiência há muito tempo, ele é UX Design, ele tem experiência em UX Research e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente alguns insights, alguns métodos de pesquisa que ele utiliza na prática dele. Ele é founder e coordenador da Mergo, uma escola voltada para o UX Design. Ele já pediu aqui para entrar na live. Lindo. Deixa eu acenar aqui para Carol. Bem-vinda, Carol! Ei, Olá, Edu! bom dia. Tudo Tudo bom, bem? Juliana? Tudo ótimo. Já estava aqui dando as boas-vindas aos que já entraram na nossa live. Patrício, bem-vindo. Carol, são alguns Carol, alunos meus da Patrício, Faculdade de Direito de Vitória. legal. Catarine, eu já estava falando um pouquinho sobre o UX Design, o UX Research, falando um pouquinho sobre a sua experiência na Escola Mergo, que você é coordenador e founder. E deixa eu só retomar um pouquinho agora na sua presença. Claro. Primeiro, eu quero agradecer o Edu ter aceitado esse convite. Legal Design e Visual Law estão na moda, é buzzword agora no direito. Se a gente tivesse que traçar um paralelo, eu diria que o Legal Design ele é o X e o Visual Law é o I, né, interface. E eu quero só apresentar um pouquinho o Edu. O Edu, ele é designer de experiência há mais de 20 anos. Ele trabalhou em algumas empresas, várias empresas, como Conta Azul, iMaster, fez curadoria de eventos, Campus Party, Desconf, é founder e coordenador do curso Mergo de UX Design. Foi lá que eu conheci o seu trabalho. E eu queria só contextualizar aqui um pouquinho, Edu, porque a gente está falando de UX e a gente vai aplicar isso na nossa prática profissional no mundo jurídico. Só que o UX é muito maior do que o mundo jurídico, né? E a gente, muitas vezes, o profissional do direito, ele tem dificuldade de entender qual que é a importância do usuário. Porque a gente sempre pensou com base nas regras da técnica, né? As regras de integridade do nosso sistema jurídico. Uhum. Então, para o profissional do direito começar a se orientar para o usuário e entender a relevância disso no mercado atual, nem sempre isso é fácil. Por isso eu já queria perguntar para você que boom foi esse que o X deu na pandemia e por que essa importância do usuário está sendo dada a partir de agora? Legal. Realmente, deu um grande boom na pandemia. Na verdade, eu acho que assim, o boom que deu na pandemia foi justamente pelas pessoas começarem a passar por dificuldade financeira, perder emprego e uma série de coisas. E, e se evidenciar que a área de UX, assim como a área de tecnologia, né, de programação, algumas outras áreas relacionadas, elas continuaram ativas, né? As pessoas conseguindo trabalhar em home office, mercados crescentes, a maioria das empresas continuaram contratando, então acabou que muita gente começou a olhar para a área de UX como uma possibilidade de migrar e ter um emprego mais estável nesse momento que a gente vem vivendo, né? E a gente sabe que é uma área que tem uma grande disponibilidade de vagas e uma escassez de mão de obra hoje, né? Então, eu acho que muitas pessoas de muitos mercados começaram a olhar para a área de UX com essa oportunidade, né? De talvez conseguir se manter no mercado ativo durante a pandemia, né? Além de que é uma área que, assim como a área de tecnologia toda, oferece bons salários, oferece muitas vezes boas condições, né? Então ela acabou sendo muito atrativa e sim, teve um grande boom, assim, a procura por cursos, por exemplo, né? Eu falo pela Mergo, que é a minha escola que é focada em cursos exclusivamente da área de UX, e a gente teve um boom muito grande de procura realmente de pessoas para entrar na área, assim. Mas fora a procura das pessoas pela área de UX, a área ela já vem numa crescente há bastante tempo, assim.
A Mergo, por exemplo, começou a fazer cursos ali em 2013, né? A gente vai completar 8 anos agora de existência, e foi mais ou menos ali no final dos anos 2000, início de 2010, que começou a ter essa crescente no mercado, né? Porque a gente está falando, na verdade, de você começar a dar mais atenção para o ser humano, né? A gente sempre fala que o design ele foi uma profissão que surgiu justamente para olhar para o ser humano, para quem iria usar o produto ou serviço, a experiência que essa pessoa tem na resolução de problemas, na realização de tarefas, e a gente pensar em como melhorar esse processo, né? E não é uma coisa exclusiva da área de tecnologia, mas a verdade é que as empresas de tecnologia que popularizaram muito a área de UX, né? A gente sempre vê há anos atrás que você pega... Eu vi uma pesquisa, eu acho que era sobre a IBM, eu não vou recordar exatamente agora, mas que falava, no ano tal, a relação era de uma pessoa designer para cada 80 programadores, né? E depois a relação foi evoluindo, hoje era um designer para cada 8 programadores, ou para cada 4 programadores. Tem empresas que a gente vê um designer para cada 3 programadores. Então, as empresas, conforme elas vão consolidando o processo interno, o processo técnico, elas começam a evoluir em maturidade e olhar para o ser humano, para os clientes, para os usuários, e o mercado começou nessa crescente, né? Se a gente for olhar isso quando surgiu a profissão de designer, que foi lá na Revolução Industrial, começou meio que assim, né? A Revolução Industrial, ela primeiro evoluiu em termos de processo, e a gente tinha, sei lá, engenheiros e outras pessoas ali de perfil mais técnico pensando nessas soluções, mas muito orientado a como aplicar essas soluções no modelo de produção que a indústria estava estabelecendo naquela época, né? Depois que essa inovação foi estabelecida em termos de processo, foi que começou a se olhar, olha, os produtos, eles têm a funcionalidade, mas não necessariamente eles se adequam às pessoas que vão usar, e aí a gente vê áreas predecessoras como a ergonomia, né, em como você vai adaptar o corpo humano àquele produto, e na época não tinham pessoas que pensavam nessa experiência. Ou engenheiros projetavam funcionalmente, artistas deixavam um pouquinho mais bonitinho, mas muitas vezes era ruim usar um produto desse, né? E na época eles começaram a procurar profissionais que tivessem essa veia mais projetual, né, de construir ali produtos e serviços, e também esse olhar para o público, né? Na época não tinha designer, começaram a procurar profissionais de arquitetura, de cenografia, de publicidade, e começaram a trazer as pessoas para a indústria para começar a pensar o que seria essa nova área que acabou se constituindo no desenho industrial, né, no design ali propriamente dito. Então o design foi uma área, uma profissão que já surgiu para olhar para o ser humano, para olhar como era a experiência dessas pessoas com os produtos, com os serviços e pensar em como melhorar ela, né? E isso foi evoluindo. A verdade é que a gente sempre vê novos nomes surgindo, né? Tem pessoas que eu conheço que trabalham como designers há muitos anos e quando eu apresento a área de UX, fala assim, mas tudo que você está falando de UX é design que eu faço há muitos anos. Eu falei, é design que a gente faz há muitos anos. Às vezes surgem novos termos para ressignificar as coisas, né? Porque o design mesmo, no passar dos anos, ele começou a ganhar uma conotação muito estética, né? Então era comum as pessoas falar, que bonito o design desse carro, né? Tratar o design como estética. Então, às vezes, esses novos termos surgem para reforçar a real importância da coisa, né? Então, quando a gente começa a falar em experiência do usuário, né? Tá falando, eu estou projetando algo pensando na experiência de quem vai usar, né? O design projeta esse algo, né? Só que você está dando essa ênfase de que vai olhar para a experiência de quem vai usar, né? Mas a gente está falando do design, realmente, né? A sua fala, eu achei dois pontos bem interessantes para a gente fazer uma conexão com o direito. O primeiro ponto que eu achei bastante interessante foi essa conexão que você fez entre o design e o processo de produção, né? Pela sua fala, me parece que o design
há alguns anos atrás, era uma fase final de uma cadeia produtiva, que no final você colocava uma arquitetura, uma cor, uma fonte, uma tipografia, e entregava para o usuário talvez gostasse, talvez não gostasse, não se garantia uma experiência para ele, isso não era pensado. Agora é como se a gente tirasse esse design do final da cadeia produtiva e colocasse esse design no início da cadeia produtiva. Então eu não crio um produto para um possível usuário. Um usuário, na realidade, eu defino o meu usuário e depois eu crio um produto que vai se amoldar ao modelo mental dele para que ele tenha uma boa experiência. E é por isso que é mais do que estética, né? Por isso que funciona. Sim. Porque quando há esse alinhamento entre o usuário e regras de negócio, né? No nosso caso aqui, regras de integridade do sistema, o sistema funciona porque a gente já predisse, né? A gente já conseguiu antecipar o comportamento dele. Tem muita gente aqui no direito, Edu, que acha que design é só estética. Então a pessoa vê um documento bonito e fala assim, ah, não, mas isso aqui é visual, né? Isso aqui é interface. Ou vê um projeto bonito e acha que isso é o que é o UX design. E a gente precisa um pouco desmistificar esse conceito, né? A ideia de que não é só estética, mas é como funciona. Você pode explicar para a gente esse aumento da funcionalidade que o UX design pode trazer? Sim. Você tocou num ponto importante que é realmente desmistificar que não é visual, né? Quando a gente está falando de design, a gente está falando de projeto. Então, se o designer vai trabalhar na construção de um produto, ele vai trabalhar no projeto de um produto. E o projeto de um produto, ele é a junção da funcionalidade com a estética, né? Então, a gente precisa pensar na funcionalidade e como isso se adequa ao ser humano. Aí tem essa questão também, né? Você pensar a estética e a funcionalidade, mas com foco no ser humano. Porque se eu pensar a funcionalidade da minha cabeça, sendo que quem vai usar o produto não sou eu, são outras pessoas, né? Logo, aquele produto tende a não atender exatamente a necessidade da pessoa, né? E aí que entra a parte da pesquisa, né? Porque quando a gente está falando de UX ou de design como um todo, a nossa função não é desenhar tela, a nossa função não é fazer layout, a nossa função é resolver problema das pessoas, né? Então, a gente tem que partir sempre do problema das pessoas, e eu só posso partir do problema das pessoas a partir das pessoas que têm esse problema, né? É aí que entra, inclusive, a atividade de empatia, de a gente adotar a perspectiva, de a gente conversar com essas pessoas, entender o contexto. Entender o problema das pessoas para aí poder pensar nas soluções mais adequadas e montar o projeto. E aí esse projeto montado, se adequando às necessidades, ele vai ter ali o trabalho de pensar funcionalidade aliada à estética, né? Uma coisa não se desvincula da outra, né? O Don Norman, o Donald Norman é o grande responsável por popularizar o termo UX, né? Ali quando ele trabalhava na Apple, no início dos anos 90, ele cunhou o termo, ou popularizou, no caso, né? Já tinha indícios desse termo, mas enfim, foi no início dos anos 90 que o Donald Norman popularizou o termo UX, e o Don Norman ele tem um livro chamado Design Emocional, Por que amamos ou odiamos as coisas do dia a dia. E nesse livro, o Don Norman ele traz aquilo que ele chama de 3 níveis de design, e está ligado completamente à questão da experiência, né? E ele coloca que existe o nível visceral, comportamental e reflexivo, né? Quando a gente está falando do nível visceral, a gente está falando justamente do visual, daquilo que cativa as pessoas, que faz a pessoa bater o olho e gostar, né? Então ele fala que é meio que um instinto animal, assim, sobrevivência, um nível biológico, um nível subconsciente, e faz a gente ter esse julgamento sobre as coisas pelo aquilo que agrada ao nosso cérebro, né? Então a gente se atrai pelas coisas que são mais bem visualmente organizadas e tem uma estética ali mais atraente. Num segundo nível, você tem o nível comportamental, que aí já está muito diretamente ligado ao uso,
né? Então, como as pessoas usam esses produtos ou serviços, como que elas realizam as tarefas, como que as pessoas gostam de estar no controle da situação, né? Porque o que deixa as pessoas frustradas na interação com qualquer produto ou serviço é ela não conseguir usar. É justamente é, ela se deparar com interrupções no fluxo da tarefa, né? Quando você está realizando uma tarefa, você faz do início ao fim, de forma fluida, sem interrupções ali, você tem aquela sensação de dever cumprido, de satisfação. Quando você tem essas interrupções, a coisa não funciona bem, mensagem de erro na cara, né? Aí a gente percebe que aquilo não está bom. Então, nível comportamental é tanto a facilidade de uso quanto o prazer de uso, né? E aí ele coloca, inclusive, o nível reflexivo, que aí já extrapola a função e a estética do produto e parte da relação da pessoa com o produto, como aquele produto completa a pessoa, né? Eu sempre falo que a gente não compra os produtos que a gente tem só pela função, né? A gente compra coisas que às vezes ajudam a compor a nossa personalidade, né? Por isso que cada um usa um estilo de roupa, de acessórios, né? Porque ajuda a compor a nossa imagem, a nossa personalidade, ajuda a vender quem a gente é. Né? Tem muita relação com o status social, a imagem que a gente quer na sociedade. Então ele coloca que o design acaba produzindo esses três níveis, né, para as pessoas. A estética, né, que é o nível visceral, comportamental, que é o funcional, e também o reflexivo. Né? Atinge as pessoas em três níveis. Então, a gente tem que realmente tirar da nossa cabeça que o design ou o UX, né, ele está ligado só à estética. E aí você trouxe esse ponto essencial que você falou, né? Desde quando eu trouxe ali questionando a questão da Revolução Industrial, né, no início, a gente tinha produtos feitos projetados por engenheiros que no final chamavam alguém para trabalhar só o visual, e eram artistas, nem existia design, né? Então, na época, já era consolidado que, olha, quem vem trabalhar exclusivamente o visual da coisa é um artista, ele vem aqui só para embelezar, só para pensar nessa questão. O design, ele vai, como você falou, do projeto, né? Então ele vai pensar funcionalidade e estética desde o início da coisa. E a primeira parte do trabalho é justamente pensar no problema que a gente tem que resolver, entender das pessoas que têm esse problema, para aí chegar ali em soluções que se adequem a essas pessoas e às necessidades delas, né? A sua fala, ela destaca dois pontos que a gente tem desenvolvido no direito. Uhum. Principalmente com a pandemia, a gente tem falado muito sobre juízo digital, sobre plataformas digitais de resolução de disputas, de atendimento ao cidadão. Então, a gente fala do UX voltado também para a criação de plataformas, né, de tecnologia. Então, teria esse link com a tecnologia. Mas o UX não é só tecnologia. Né? O UX é para qualquer artefato, para qualquer projeto. Então, Uhum. se eu tenho um relacionamento com o meu cliente, eu vou criar rotinas dentro do meu escritório de advocacia, por exemplo, hipoteticamente, e eu quero melhorar esse relacionamento, e eu quero entender a regra de negócio, é ideal, deixa eu reformular a questão, é ideal que eu entenda a regra de negócio do meu cliente, para que eu consiga produzir um serviço que seja mais navegável, mais engajador para ele, Uhum. independentemente de tecnologia, correto? Sim, sim, perfeito. Primeiro, a gente tem que entender a questão de tecnologia, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, muitas vezes a gente fica associando ao mundo digital e não, né? Tecnologia é qualquer artefato criado para facilitar a vida do ser humano. Então, uma colher de pau é tecnologia, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Quando a gente fala do UX, que muita gente fala, é uma coisa que trabalha ali olhando para o usuário, fazendo pesquisa, mas na verdade a gente não vive só de atender o usuário. Né? Normalmente a gente diz que a gente precisa ter um equilíbrio de três lentes, né? Que é a necessidade das pessoas. Então, se o meu projeto serve para resolver problema de alguém, eu primeiro me atento a qual é esse problema e qual é essa necessidade. A segunda coisa é a possibilidade, né? Que aí está ligado à tecnologia, porque não basta eu ter uma ideia que resolva o problema das pessoas se ela não é possível de ser implementada hoje. Eu sempre faço uma brincadeira, eu falo assim, olha, eu tive uma ideia genial para acabar com o trânsito
das metrópoles aqui, que se chama teletransporte. Você vai entrar numa cabine, põe o endereço e você vai ir. Legal. Ia solucionar muito o problema? Ia solucionar muito. Existe tecnologia disponível para isso hoje? Não. Então, sempre a solução que a gente cria tem que estar condicionada à tecnologia, entender esse contexto de aonde essa solução vai ser aplicada, em que formato, em que tipo de produto, seja digital ou não, né? Necessidade, possibilidade e viabilidade, que aí é a questão da regra de negócio, que aí é a questão de entender o quanto isso é viável em termos de distribuição, em termos de venda, em termos de aplicação na área específica, né? Então a gente nunca vai olhar só para o usuário, a gente está fazendo esse equilíbrio, né, de necessidade das pessoas, possibilidade tecnológica e viabilidade de negócio. Quando a gente consegue esse equilíbrio, é que a gente está fazendo um bom trabalho de UX. Mas apesar da gente estar buscando esse equilíbrio, aí que está o ponto importante, né? Eu equilibro essas três lentes, mas eu preciso começar pela lente da necessidade, né? Tudo começa pelo problema, tudo começa pelo entendimento do usuário, do cliente, da pessoa ali que eu quero atender, né? Um dos grandes erros que acontece muitas vezes nas empresas é ou começarem pela tecnologia. Muitas vezes a empresa já detém uma tecnologia, já detém um recurso, já detém uma patente, e tenta começar por aí, ou começar pela regra de negócio, né? Porque aí você faz, na verdade, quando você começa pela tecnologia ou pela regra de negócio, você tem a tendência de fazer com que as pessoas se adequem à tecnologia e à regra de negócio. E, na verdade, o que a gente quer fazer é a tecnologia absorver a complexidade e transparecer simplicidade para as pessoas. É a regra de negócio funcionar para atender as pessoas, né? Então, eu equilibro essas três lentes, mas sempre começando pela necessidade. No direito, parece que o profissional ele entra numa máquina e ele sai todo mundo formatado igual, né? Com o mesmo discurso, com uma mesma lente, que é sempre a lente do técnico, a lente do profissional. O design, ele vem revolucionar em uma certa medida, porque ele troca o olhar do técnico e ele centra esse olhar na regra de negócio. Hoje a gente tem falado muito, por exemplo, de design de contrato. Eu preciso entender a necessidade do meu cliente, a dor do meu cliente, e aí, a partir dessa compreensão, eu vou formatar o meu modelo de negócios, fazendo esses trade-offs entre as regras de negócio e o que a necessidade do cliente exige, e eu vou formatar esse serviço para que seja engajador para ele. E muita gente no direito acha, mas isso é só a valorização dos direitos humanos, isso é só a valorização da pessoa. Como se aí não tivesse também uma vantagem diferencial e competitiva. Porque a partir do momento em que eu atendo o meu usuário e eu alinho o mercado ao modelo mental dele, esse usuário se fideliza. Então, a ideia é manter esse usuário, em uma certa medida, engajado. Quando a gente fala de interface, foi muito bem como você colocou. Eu preciso de uma interface fluida, navegável e que dê autonomia. Então, quando a gente fala em interface, seria esse o resultado de engajamento. Mas nessas relações em que a gente não tem uma interface, a gente tem um contrato, a gente tem um documento, a gente tem um negócio. A forma de manter esse usuário engajado é acertando, né? Alinhando com o modelo mental dele. E o resultado competitivo que isso gera para aquele negócio seria uma fidelização, de fato? Eu gosto de fazer um certo alinhamento assim, que eu digo, não é sobre a interface, né? A experiência do usuário não é a interação da pessoa com a interface. É muitas vezes o que ela sente enquanto ela usa essa interface, esse produto, né? Então a gente está falando muito do que as pessoas sentem, se elas estão frustradas, se elas estão felizes. Mas uma outra coisa que a gente tem que entender também é que o objetivo da pessoa não é usar o produto, necessariamente, né? As pessoas, elas têm problemas na vida delas, elas têm necessidades, elas têm desafios. E quando a pessoa acorda de manhã com problema, ela não pensa, eu preciso de um produto. Ela pensa que ela precisa resolver o problema.
A primeira iniciativa das pessoas não é procurar produtos ou serviços, é pensar em formas de resolver o problema. E se elas não conseguem achar uma forma de resolver o problema, ela começa a pensar que coisas que podem ajudar ela. Pode ser um produto, pode ser um serviço, né? Então, eu gosto muito de falar que a grande questão que engaja as pessoas ou não é aquilo que a gente chama de proposta de valor, né? Porque a proposta de valor não é exatamente o produto que eu estou oferecendo, mas o benefício que eu estou oferecendo para as pessoas. E esse benefício ele pode ser entregue através de um produto, de um serviço ou de qualquer outra coisa, né? Por exemplo, né, quando as pessoas estão associando interface, eu falo, vamos dar um exemplo, um aplicativo como o Uber, né? O objetivo da pessoa que pega um Uber não é interagir com o aplicativo, né? A gente está falando de serviço de carro de aluguel, então talvez a pessoa queira se deslocar pela cidade, do ponto A ao ponto B, esse é o objetivo principal da pessoa. Talvez ela queira fazer isso com conforto, com mais agilidade do que seria o transporte público, bicicleta. Talvez ela não tenha um veículo próprio ou não queira realmente dirigir, mas enfim, a pessoa quer se deslocar do ponto A ao ponto B. E aí eu sempre dou um exemplo assim, vamos supor que eu quero pegar um Uber, eu desço para a calçada aqui do meu prédio, e aí eu abro o aplicativo e começo a interagir. Nesse momento sai da garagem meu vizinho de carro e fala, Edu, você vai aonde? Eu vou ali em tal lugar. Entra aí que eu te dou uma carona. Nesse momento eu desligo o aplicativo e entro no carro do meu vizinho, porque o meu objetivo não era usar o aplicativo Uber ou o carro de aluguel Uber. Meu objetivo era me deslocar pela cidade, né? E se o meu vizinho está me dando essa possibilidade, eu estou indo. Então, isso é proposta de valor. O que as pessoas estão buscando é resolver um problema ou é um determinado benefício. Então, a proposta de valor não é o meu produto em si, é o benefício que ele está proporcionando. Não é o aplicativo do Uber ou o carro do Uber, mas é o que ele está proporcionando, é levar as pessoas do ponto A ao ponto B com conforto, com agilidade. E é nisso que a gente tem que se ater. Porque, assim, a questão não é o contrato. A questão é o que ele está proporcionando. É o benefício que ele está trazendo para a pessoa, né? E você citou muito bem, e eu sempre reforço muito isso, a questão do modelo mental. A questão de como aquela pessoa enxerga aquilo, como aquela pessoa entende aquilo. A gente sabe que muitas vezes a linguagem jurídica não é muito acessível ao público comum, né? Precisa de uma tradução. Inclusive, a gente vem acompanhando muitas empresas de tecnologia que, quando você vai contratar o serviço, você tem que ler o contrato, e o contrato está numa linguagem jurídica, e eles trazem meio que a tela dividida em duas, a linguagem jurídica de um lado, e do outro lado a tradução para pessoas comuns. Então, tem assim, selecionado esse trecho, olha, isso quer dizer que você vai poder fazer isso, isso e aquilo, né? Sensacional. Então, a gente está buscando o benefício, né? Qual que é o benefício que o contrato proporciona? Como que ele tem que se adequar ao modelo mental das pessoas para o entendimento, né? A pessoa não está ligando para o contrato em si. O contrato é um ponto de contato dentro dessa jornada dela para resolver o problema que ela tem, né? Então é nisso que a gente tem que pensar. Esse ponto de contato ele pode ser fluido ou ele pode gerar atrito para a pessoa, né? E aí quando a gente fala em jornada do usuário, a gente está falando de uma jornada que é cheia de altos e baixos emocionais. Qual o ponto dessa jornada que gera atrito? Qual o ponto dessa jornada que gera satisfação, né? Essa jornada como um todo poderia ser a jornada para eu me deslocar pela cidade do ponto A ao ponto B. E aí um ponto de contato é o aplicativo do Uber, talvez. Um ponto de contato é o carro. Então a gente tem que pensar assim, o contrato não é um fim, é um meio, né? Assim como as demais interações, elas não são um fim, elas são um meio, e a gente tem que pensar na ponta final da experiência, né? Qual que é o benefício que a pessoa espera e de que forma que eu estou entregando esse benefício, né? Você colocou um ponto interessante, que você fala que o contrato é um ponto de contato. O contrato é um ponto de contato. Quando a gente vai no escritório, né, de advocacia, normalmente eles são muito similares. Tem uma estante de livros, tem uma mesa grande, o advogado serve um cafezinho para o cliente. Esse cliente fez o agendamento prévio com a secretária, mas esse cliente ele tem algumas dificuldades na jornada dele. Então, eu estou aqui imaginando aqui um cliente hipotético que é mãe
e que tem muita dificuldade de se deslocar, porque ela está com um filho pequeno, numa pandemia, para esse escritório, para ter uma reunião sobre pra fazer um contrato ou para ter um esclarecimento sobre a causa dela, sobre a disputa dela no Poder Judiciário, e ela não tem com quem deixar. Vamos imaginar, e aí entra a pesquisa, né? Esse escritório, ele tem que entender que ele tem um público, vamos imaginar, mulheres que se divorciaram, estão em litígios de guarda de criança e que elas estão com a guarda dessa criança e não tem com quem deixar para se deslocar ao escritório. Uma sacada desse escritório seria, não, vamos tirar esses livros aqui, vamos colocar uma brinquedoteca? Perfeito. Então, ó, mãe, vem para o escritório, a gente vai ter uma reunião, você pode ficar tranquila que o seu filho vai ficar na brinquedoteca. Então, eu vou trocar essa minha estante aqui, porque para você não é útil, você não precisa dessa prova social, né? O que você precisa, de fato, na sua jornada é ter alguém para com quem deixar o seu filho em segurança enquanto você se reúne com o advogado. Então, será que os advogados eles estão percebendo essa importância de fazer essa pesquisa de usuário bem feita? Porque muitas vezes a gente fala assim, empatia, 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 e fica no intuitivo, sabe? Não tem realmente pesquisa estruturada. Fala um pouquinho pra gente como que se faz essa pesquisa do usuário. Legal. Você tocou um ponto bem legal, assim, porque talvez a experiência do escritório seja quando essa cliente entra pela porta e depois sai, mas a jornada dela é muito maior, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos e eu estava até conversando com alguns amigos, antes da pandemia, né, sobre restaurantes, né? Eu estava combinando com os amigos da gente ir no restaurante. E aí eles falaram, que tipo de restaurante você gosta? Eu falei, o que tem playground. Porque aí eu consigo largar meus filhos lá e eu posso comer sossegado. Então, tipo, não importa o restaurante que você escolher, desse ter playground, né? Então é um requisito, assim, para minha jornada. E aí você tocou nessa questão da empatia. Empatia é um dos termos que também está virando buzzword, né? Que todo mundo fala hoje, as empresas e tudo mais, mas que ele ainda é muito pouco compreendido, né? Porque as pessoas têm aquele imaginário de falar, empatia é eu me colocar no lugar daquela pessoa. E aí você olha para aquela pessoa e começa na sua cabeça imaginar como será aquela pessoa e tenta se colocar. Isso não é empatia, isso é imaginário. Né? Você está construindo um personagem na sua cabeça que você não tem. Empatia está muito relacionado a você criar conexão com as pessoas. Então eu não posso entender a perspectiva daquela pessoa se eu não conversar com ela, se eu não observar o dia a dia dela, se eu não passar por uma vivência similar com ela ou similar à que ela passa, né? E aí não é que eu vou literalmente me colocar no lugar da pessoa, porque cada um tem a sua vivência, sua bagagem, suas experiências, né, seu histórico de vida ali. Eu não vou conseguir sentir exatamente aquilo que aquela pessoa sente. Mas eu posso ter um sentimento próximo, um sentimento que conecta, e eu começo a adotar a perspectiva da pessoa. Não vai ser 100%, eu vou, na verdade, combinar a perspectiva dela com a minha experiência para adotar uma nova perspectiva. Né? E aí que vem o ponto da pesquisa, realmente, porque só a partir da pesquisa é que eu vou conseguir fazer essa atividade de empatia para chegar até essas pessoas, me conectar com elas, entender a partir delas qual é o problema que elas têm, qual é o contexto pela qual elas passam. Quando a gente está falando ali do UX, né, a gente fala normalmente que existem, na construção de um projeto, existem 2 momentos, que a gente fala que é o espaço do problema e o espaço da solução. Né? Então, tudo começa no espaço do problema. Eu não vou construir nada em termos de produto ou de serviço que eu vou prestar se eu não me dedicar primeiro ao espaço do problema, que é o espaço de você, justamente, fazer as pesquisas, ir até as pessoas que têm o problema, e não só entender a interação dela com um problema, mas a vida dela. Assim. Eu tenho muitos alunos que às vezes começam a fazer um curso com a gente está nesses estágios iniciais da pesquisa. E aí eles falam assim, eu estou com uma dificuldade de assimilar, porque a gente está conversando aqui, eu não estou conseguindo enxergar ainda na minha cabeça a solução.
Eu falei, que bom, porque não é para você pensar em solução agora. A gente está entendendo o problema. É só depois que a gente fizer essa imersão no problema e no entendimento que a gente vai fazer a pesquisa exploratória, que é entender todo esse resultado para depois ir pensar numa solução. Né? Então, a parte da pesquisa é a parte que você vai se concentrar em entender o problema das pessoas. E o problema da pessoa não é a interação com o produto. Às vezes, alunos meus vão fazer pesquisa com esses usuários e começam a perguntar: que tipo de aplicativo você acha que ia resolver seu problema? A ideia não é essa. Eu não sei nem se aplicativo é a melhor solução para a pessoa. De repente, a pessoa é mais analógica, gosta da coisa mais escrita, ou atendimento presencial. Então, eu não tenho que tentar buscar a solução no início da pesquisa. O espaço do problema é para eu entender a vida da pessoa. Então, é nesse ponto que você falou, que a pessoa é uma mãe que tem uma filha, que não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar, mas ao mesmo tempo ela precisa ir para um atendimento e tal. É entender esse contexto, é entender a jornada da pessoa completa, todos os probleminhas envolvidos nessa relação completa, para a partir daí a gente começar a pensar em soluções. Normalmente na pesquisa a gente tenta entender esses diferentes perfis. Então você pode ter um perfil que é uma mãe solteira que tem essa dificuldade, você pode ter um outro perfil que é uma pessoa idosa, que tem um outro tipo de dificuldade. Você pode ter um outro perfil que é uma pessoa super atolada em trabalho, né? Uma pessoa empresária ali que tem a vida super corrida. E aí você começa a olhar esses diferentes contextos, você começa a olhar os padrões de comportamento comuns, os problemas comuns que passam, os problemas específicos que passam, né? Para você começar a entender a jornada como um todo. E aí o importante é você olhar, olha, o nosso serviço, o nosso escritório, ele é um ponto de contato dentro dessa jornada maior. Se eu não entender o antes, o durante e o depois, eu não vou conseguir melhorar essa experiência, né? Então a pesquisa entra nesse sentido, de eu não só olhar a interação que o meu cliente tem comigo, mas toda a jornada pela qual ele vai passar, para eu conseguir ajudar nessa jornada, né? Eu quero só dar um exemplo... salve aqui para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que acabou de entrar na nossa live, que é um advogado centrado no usuário também. Ah, legal, seja bem-vindo. Um exemplo que eu acho que dá até para puxar muitas analogias com isso, eu vi uma pesquisa uma vez que foi feita pelo pessoal do Intercontinental Hotels, né? Porque eles estavam justamente enxergando que a experiência dos clientes do hotel não começa quando o cliente faz check-in e acaba quando faz check-out, porque na verdade o hotel está inserido, né, numa experiência maior, que é a experiência de viagem, né? Então, eles falaram, a gente não tem que olhar o cliente quando entra no hotel e quando sai do hotel, a gente tem que olhar a experiência da viagem completa dessa pessoa, desde a razão pela qual ela está fazendo a viagem, né, como, que meio que ela vai viajar, que horário, quais são os compromissos que ela tem, e aí eles começaram a fazer essa pesquisa sobre a experiência da viagem, e não só sobre o momento que estavam no hotel. E aí eles começaram a perceber uma série de questões que entram como necessidade na viagem das pessoas, né? Desde questões de câmbio, né, de troca de câmbio, ou de informações turísticas, ou de translados, ou de conectividade, ou de idioma. E aí são problemas que as pessoas passam na viagem. E eles começaram a pensar como que o hotel pode ajudar a melhorar a experiência de viagem das pessoas. Então é fornecendo informações turísticas, é fornecendo um serviço de translado para a pessoa sair do hotel e ter uma experiência fora, serviço de troca de câmbio, conectividade, né? Então eles começaram a ver como o hotel poderia proporcionar uma melhor experiência de viagem como um todo, né? E aí eu penso muito nessa questão do escritório, desde quando a pessoa tem um caso, né, o escritório tem um caso, mas esse caso, na verdade, é uma experiência muito maior para a pessoa como um todo, né? Pode ser uma questão, você até citou, de repente, uma questão de guarda de uma criança. Quando começou essa jornada da pessoa? Foi quando ela se separou ali da pessoa que era companheira e aí começou a ter esse conflito, e onde isso vai acabar? E a gente está falando da vida de pessoas, né? Então, essa jornada, assim como a jornada da viagem é muito maior que o hotel, a jornada do caso da pessoa ali é muito maior,
do que o caso em si ali no escritório, né? Isso me lembrou, você falou do hotel, me lembrou de um departamento jurídico no Reino Unido, que Uhum. a publicidade deles é: você, executivo, você, empresário, você não precisa mais se preocupar com o jurídico. Eu sou o seu jurídico. Então, eles criaram um departamento jurídico outsourced e acabou com aquela coisa que existe dentro da empresa de: tem uma reunião executiva, então vamos mandar esse processo aqui para o jurídico. Aí é analisado pelo jurídico, vai para o outro departamento, depois o outro departamento volta para o comitê executivo. Qual que é a ideia deles? Qualquer problema que vocês tiverem de jurídico, vocês entram em contato com a gente imediatamente. Então, a gente vai ter um funcionário, e esse funcionário da nossa empresa, ele não vai estar no seu comitê executivo. Ele vai estar no seu comitê de compras, ele vai estar no seu comitê de segurança, ele vai estar no seu departamento de atendimento ao cliente. Então, sempre que houver uma dúvida jurídica envolvendo qualquer departamento, você não precisa criar um processo e esse processo vai tramitar internamente dentro da empresa até chegar no jurídico, que vai dar um parecer e que vai devolver. Eles se comprometem a entender a regra de negócio do cliente e a pensar junto com o cliente, integrado, a solução daquele problema. Então, olha, eu vou entrar aqui no WhatsApp e vou conversar com o departamento jurídico, que é outsourced, não está dentro da empresa, para ele examinar essa questão. E aí eles especializam, quer dizer, a empresa é uma empresa química. Então, esse departamento, eles entendem as necessidades jurídicas de uma empresa petroquímica, eles entendem quais são as maiores dificuldades que ela passa, eles mapearam todos os processos da empresa e depois eles conseguiram mapear aonde estão os maiores conflitos para colocar ali um funcionário dessa empresa, do departamento jurídico. E aí, por WhatsApp mesmo, olha, chegou aqui um contrato, é assim, bate foto, manda pro advogado, olha, realmente está tranquilo, você pode assinar esse contrato, eu vou te mandar isso por escrito, troque e-mail, e a publicidade deles é toda em 3D com a animação, o que para o profissional do direito, assim, gente, mas cadê aquela formalidade toda? Cadê aquela estante de livros atrás? Não tem, porque a ideia que eles criaram é: vamos deformalizar. Né? O profissional do direito não é alguém que você vai procurar pontualmente para tirar uma dúvida. É alguém que vai estar junto com você no teu projeto. Então, eles realmente entenderam essa jornada e conseguiram oferecer esse serviço. E a gente pode... assim, eu acho que no futuro, no direito, isso vai ser um boom ainda. Está começando. Eu queria trazer um outro assunto para você, Edu. Porque, além do X, a gente tem trabalhado muito com Visual Law, que é a ideia do X aplicado à interface. Fazendo um paralelo, seria o I. Sim. E uma pergunta que sempre surge nas minhas aulas, mas porque a gente aplica isso, deixa eu só contextualizar para você. A gente está falando, quando a gente fala de Visual Law, é tanto o contrato que a gente vai utilizar no relacionamento com o cliente, a gente está falando de plataformas, né, digitais, e a gente também está falando de resolução de disputas, processo. Então, quando eu vou lá fazer a minha petição inicial, o meu recurso, eu posso utilizar a arquitetura da informação, o X-Writing, para me amoldar e alinhar com o modelo mental do juiz. Qual que é o objetivo disso? Me comunicar melhor com o juiz, né, facilitar essa compreensão, mas também aumentar a persuasão. Né? Porque se eu consigo me alinhar ao que ele espera, a chance de eu ter uma influência maior no convencimento dele é maior. E aí muita gente pergunta assim: ah, mas será que o juiz vai gostar disso? Eu coloquei um fluxograma na minha petição. Eu coloquei um quadrinho na minha petição mostrando, por exemplo, a dinâmica de um acidente de trânsito. Né? A profissão é tão formal, será que o juiz vai gostar disso? E aí a gente tem que desmistificar, e eu vou pedir para você me ajudar nisso. Eu posso ter Visual Law, né? Eu posso ter uma interface intuitiva sem utilizar imagem nenhuma, só com a arquitetura da informação. Né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E um outro ponto, o juiz não precisa gostar, né? O que precisa acontecer, talvez, seja acertar o modelo mental dele. Porque quando você acerta esse modelo mental, não é uma questão de preferência, é uma questão de funciona.
né? Eu consegui acertar a tarefa dele. Facilitou para ele, tornou intuitivo para ele. Se ele gostar ou não gostar, não é uma questão de preferência. Senão a gente cai naquele efeito da estética usabilidade. Não é porque é bonito. Você Sim. pode me explicar que a interface não necessariamente precisa ter uma imagem? A arquitetura da informação ela já faz parte da interface. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que texto é interface, né? Quando eu estou ensinando designers que estão ali desenhando produtos, eles ficam muito preocupados com o ícone, com a imagem, com a ilustração que vão colocar, e às vezes coloca aquele texto fictício, assim, né? No nosso caso, muitas vezes a gente vê na área de design o pessoal botar um texto fictício ali sem se preocupar com isso. Eu falo, gente, mas o texto é o primeiro elemento de interface, é o que contextualiza as pessoas sobre a tarefa, ou sobre o que elas têm ali que fazer, ou sobre o que elas precisam compreender. Então, imagem, ícone, isso tudo é suporte visual para a informação, né? Mas o primeiro elemento é justamente o texto, né? Tem até um livro que eu gosto bastante que chama Caindo na Real, nem é um livro sobre design especificamente, mas é sobre produtos digitais, e ele tem um capítulo sobre design de interface, que uma seção desse capítulo chama Texto é Interface, que é justamente para reforçar essa importância. E você já trouxe a questão da arquitetura de informação, que sempre trabalha muito no modelo mental, e mesmo antes da arquitetura de informação, na área de design como um todo, sempre teve o entendimento daquilo que a gente chama da leitura visual, né? Que a pessoa faz ali do que ela está olhando. Existe, para quem é da área de design, para quem fez faculdade de design, por exemplo, é de conhecimento as leis da Gestalt, né? A Gestalt era uma escola de psicologia alemã que estudava justamente como o nosso cérebro interpreta as informações. Então, existem várias regras gerais que aí independe de gosto pessoal, de tipo de linguagem que a pessoa gosta. O nosso cérebro, ele é meio pré-programado para interpretar as coisas de certa maneira. Então, a gente fala em leis da Gestalt de unificação, de os diferentes elementos eles estarem dispostos de uma maneira que se configurem como uma única coisa, como as partes de um documento estarem unidas ali para a pessoa enxergar que aquilo é um documento único, ao mesmo tempo que tem a unificação, tem a segregação, a capacidade da pessoa de olhar aqueles elementos de forma individual, mesmo sendo um único documento, né? A lei da boa continuidade, da proximidade. Então, a Gestalt tem várias leis visuais que trazem isso. Então, por exemplo, até uma coisa que a gente discute no UX Writing, assim, às vezes a pessoa quer explicar uma determinada informação e ela coloca um texto corrido. E aí a pessoa ela faz um esforço cognitivo muito maior para ler aquilo e conseguir sintetizar e analisar quais são os pontos relevantes dentro daquele texto corrido que ela tem que destacar e analisar. E aí, será que eu não consigo pegar esse texto corrido e transformar ele numa apresentação de tópicos, que a pessoa já vai ter destacado ali quais são os elementos essenciais que ela tem que analisar de uma maneira separada? Fazer a segregação de um texto corrido é muito mais difícil do que em tópicos, que já está segregado e ainda assim mantém a unificação de uma única informação, só que eu consigo analisar cada elemento separado. Então, essa organização visual independe de preferência pessoal. A gente está falando de facilitar o processo cognitivo. O processo cognitivo é a forma que a gente analisa e aprende as coisas. Então, se eu faço a pessoa ter um esforço cognitivo maior, independente de preferência pessoal, né? A compreensão dela e a predisposição dela a aceitar aquela informação, inclusive, é muito maior do que se ela conseguir analisar de uma maneira mais simples, né? Você tocou num ponto-chave que no processo é muito importante, que é a questão da persuasão. Porque a gente tem aí um autor e um réu, com teses jurídicas antagonistas, tentando convencer um juiz. E uma parte vai colocar aqui um muro de texto. E a outra parte vai colocar a informação no lugar em que o juiz vai efetivamente olhar. Coloca a informação lá em cima, aquele modelo F de escaneamento visual, ou ele coloca em tópicos e ele traz conforto cognitivo. Ao trazer conforto cognitivo, você traz junto a possibilidade de influenciar o juiz no convencimento daquela tese.
Então, não necessariamente visual law vai envolver imagem, porque o visual Sim. não significa ícone, imagem. Eu gostei muito dessa sua fala. E tem uma coisa que eu achei interessante também no curso de arquitetura da informação, que é a ideia assim, se você pergunta, eu penso assim, da gente montar aqui um caso hipotético. Vamos imaginar um marido e mulher que vivem discutindo sobre arrumação de armário. Né? Não, qualquer semelhança com a minha casa não é mera coincidência. A gente fica discutindo sobre a arrumação do armário. Vamos imaginar que nessa arrumação do armário, uma pessoa queira arrumar, outra pessoa não queira arrumar, e diz, mas eu não quero arrumar porque o meu jeito é assim, né? É assim que eu me encontro, é assim que eu localizo os meus bens, as minhas coisas. E aí você fala assim, eu vou arrumar para você. E a pessoa fala, não quero, eu não gosto, né, desse armário arrumado. Aí vamos fazer uma coisa diferente aqui. Me diz para você o que é importante aqui nesse armário. Vamos fazer um inventário de conteúdo desse armário. Aí ele diz, olha, para mim é importante isso, o estetoscópio, o terno, a blusa polo, isso está sempre à mão, porque eu chego rápido em casa, eu estou sempre correndo, preciso pegar rápido, eu sei já onde que está. Então, perfeito. Então, isso aqui é importante para você. Vamos fazer um card sorting? Marca aqui para mim, na organização do seu armário, quais são os critérios de organização mentais que você tem. Então é isso que você gosta, é isso que você quer. Então tá bom, eu pego essas informações, essa organização e faço o armário. E aí ele olha o armário e fala, nossa, mas era tudo que eu imaginei, essa organização é ideal, perfeito. Se eu tivesse ficado com a ideia de que ele não gosta, eu nunca teria feito o inventário, eu nunca teria feito o card sorting e eu nunca teria me alinhado ao modelo mental dele. Então ele se engajou porque, na realidade, a arrumação foi uma reprodução do modelo mental dele. Exato. Então, quando a gente fala assim, o juiz não gostou. Não, essa não é a preferência do juiz. Isso não é uma resistência, isso não é uma negativa, talvez. Talvez seja uma ideia assim, calma, vamos entender o que esse juiz precisa? Qual que é a tarefa que ele vai cumprir nessa interface? E aí a gente vai organizar essa interface conforme o modelo mental dele. Então, se eu não acertei ainda, não é porque ele não gosta, é porque eu não pesquisei o suficiente. E aí a gente volta para a pesquisa do usuário. E aí eu tenho uma pergunta para você. Essa pesquisa do usuário, ela pode ser feita ao longo do tempo? Porque quando a gente fala de pesquisa do usuário, normalmente, a gente está falando assim, olha, eu defini, entendi o meu problema, entendi a necessidade, eu pesquiso o usuário inicialmente e depois eu faço o produto e vou ideando, vou refinando, vou prototipando, vou implementando. Só que o juiz, ele é um usuário que eu não o conheço previamente. Por quê? Porque eu tenho um processo e esse processo vai ser distribuído por um determinado juiz que, a princípio, eu não sei quem é. Mas eu posso, ao longo do tempo, ir monitorando dentro do escritório de advocacia os juízes. Olha, eu fiz um QR Code, né, botei lá um vídeo para o juiz. Quando eu coloquei um vídeo com um resumo do caso, eu percebi que 50% dos juízes nem abriram o QR Code. Isso não significa que ele não gostou. Talvez signifique que aquilo não foi importante na jornada dele naquele momento, com a tarefa que ele tinha que cumprir. Então, ao invés de eu falar de um usuário, um único usuário, né, eu posso fazer essa pesquisa de forma prolongada no tempo com um grupo de pessoas? Sim, você tocou num ponto bem legal para a gente falar de pesquisa em design, porque a gente tem pesquisa em quase todas as áreas que existem, né? Então eu posso falar que nas ciências naturais tem pesquisa, no mundo acadêmico tem pesquisa, e quando você pega pesquisa em outras áreas, né? Se você vai, sei lá, para o mundo acadêmico, para antropologia, para sociologia e tal, você tem pesquisas ali que às vezes duram anos. E é uma pesquisa assim, começo, meio e fim, para você ter o resultado e apresentar aquele resultado depois, tal. Então, você passa 4 anos, 5 anos fazendo uma pesquisa e é ok. A grande diferença da pesquisa em design, que eu costumo dizer, é que ela não tem o mesmo rigor científico, porque ela procura ir acompanhando o momento. Eu falo que a pesquisa em design, ela não diz só sobre a necessidade das pessoas, mas também sobre a necessidade das pessoas naquele momento, né?
no tempo e espaço, assim, né? Eu dou exemplo para os meus alunos assim, como que eu não posso, sei lá, fazer uma pesquisa em um determinado momento e usar isso para sempre, né? Como seria se eu tivesse feito uma pesquisa em 2019 e tentar usar o resultado dela em 2020, por exemplo, no nosso mundo atual, né? A gente sabe que não ia dar certo com o que a gente vem vivendo. Então, a pesquisa em design, ela trabalha em ciclos menores e iterativos, né? Ou seja, que vão se repetindo e evoluindo, né? Até quando a gente nas empresas de tecnologia que trabalham com produtos digitais, eles têm que estar sempre evoluindo, evoluindo. Então a gente tem ciclos, na verdade, de pesquisa muito menores, e a gente fala que tem um rigor científico menor, porque a gente trabalha justamente esses ciclos, onde normalmente eu tenho o que a gente chama de pesquisa de descoberta. A pesquisa de descoberta é quando você vai parar para entender o problema. Então, por exemplo, você vai conversar com o juiz e entender dele quais são as maiores dificuldades para ele receber ali o caso e entender, né? Você tem a pesquisa de exploração, que é quando você pega as informações que você coletou de todos os juízes, por exemplo, e tenta achar os padrões. Olha, estou vendo aqui que cada juiz tem uma coisa específica, só que todos os juízes reclamam disso, disso e disso. Aí são os padrões que a gente vai procurando, né? E aí, a partir disso, normalmente a gente pensa numa solução, que nem você deu o exemplo. Ah, pode ser que o que soluciona essa questão seja o QR Code. E aí, depois disso, depois que a gente pensa na solução, a gente tem a pesquisa de validação, que é quando eu vou levar essa solução até os juízes, por exemplo, e coletar feedback deles. Meu, será que essa solução realmente te ajuda naquele problema que tinha? Porque aí tem uma questão, a pesquisa ela é interpretativa. Quando eu faço a pesquisa de descoberta, eu estou entendendo o problema. E aí eu analiso o problema para eu pensar numa solução. Eu preciso ter uma garantia de que essa solução que eu pensei, ela realmente vai encontrar um modelo mental. Então aí eu entro no ciclo de validação, que é levar isso, validar e aí de repente entender do juiz o que nessa solução funciona, o que não funciona, como eu tenho que adequar ela, e aí eu vou seguir melhorando ela. E tem o ciclo depois de ouvir, que é a partir do momento que eu refinei essa solução, validando ela, ela não está pronta para sempre, porque as necessidades vão mudando também, né? Vão evoluindo. Então, eu vou acompanhando continuamente a interação das pessoas com essa solução para ir evoluindo ela, perceber se surgiu um novo atrito, se surgiu uma nova necessidade. E, na verdade, esse tipo de pesquisa em design, a gente vai fazendo em vários ciclos que vão se repetindo ao longo do tempo, né? A gente entrega uma solução e a gente fala que essa solução ela nunca está pronta. Ela está adequada para ser entregue nesse momento, né? Mas, inclusive, uma das coisas que a gente trabalha muito até no mercado de tecnologia é o tal do MVP, né? Do mínimo produto viável que eu vou entregar. E a gente faz esse mínimo produto viável por quê? Porque a gente diz que uma coisa é validar na pesquisa, que muitas vezes acaba sendo até um contexto mais simulado ali para eu entender, e tem a coisa de ser enviesado também, porque a pessoa ali, por exemplo, o juiz sabe que ele está sendo observado e você está analisando ele interagir com aquela possível solução, e tem a solução que a gente fala o entendimento da solução no mercado, que é aquele produto lançado de verdade, no contexto real do usuário, que ele vai usar no tempo dele, com os problemas reais dele, com as informações dele, né? E a gente vai analisando essas interações. Então, depois que eu pensei numa solução que eu disponibilizei ali para o juiz, eu tenho que seguir observando, acompanhando, coletando feedbacks para ir evoluindo ela, né? Não pode Então, ser só uma entrevista, né? Não, tem esses diferentes ciclos de pesquisa, né, que a gente precisa fazer para ir evoluindo a solução, né? Ela nunca está pronta, ela sempre está o melhor que eu pude entregar naquele momento, mas ela vai sempre evoluir, né? Tem muita gente no direito, Edu, que acha que fazer pesquisa é mandar um formulário e o juiz responder. E essa pesquisa que você fala é uma pesquisa de comportamental. Eu tenho que analisar a forma como ele usa, a forma como ele se comporta. Uhum. São dois modelos de pesquisa que normalmente se tem, não só na área de UX, né? Quando se fala de pesquisa de modo geral, assim, a gente tem duas dimensões, que é a pesquisa qualitativa e a quantitativa, né? O nome já diz, preocupado com a qualidade, preocupado com a quantidade. Quando eu faço um formulário de pesquisa que eu mando para um monte de gente responder, isso é a pesquisa quantitativa, que ela é feita à distância, você manda, as pessoas respondem, você coleta os resultados e analisa depois.
você consegue entender a partir dessa pesquisa, por exemplo, tendência de comportamento, de hábitos e de opiniões. Mas você não consegue se aprofundar. Se alguém responde essa pesquisa com alguma questão que você não compreendeu bem, você não consegue questionar a pessoa para se aprofundar nisso. Você tem a pesquisa qualitativa, que é a pesquisa direta, que é a pesquisa que serve não para você entender quantas pessoas fazem isso ou aquilo, a tendência de comportamento, hábitos, opinião. A pesquisa qualitativa é para você entender o porquê dessas coisas. Ah, então você não consegue utilizar determinado documento? Por quê? E aí você vai se aprofundar. E aí você vai... muitas vezes essas pesquisas que a gente manda em formulário, elas não estão orientadas ao modelo mental da pessoa, o que é mais relevante para ela ou não. Quando você entra numa conversa, né, numa pesquisa qualitativa que você está conversando com a pessoa, ela consegue destacar o que é mais relevante para ela, o que é menos relevante. Talvez tenha um tópico que eu estou insistindo e ela, não, isso para mim é uma coisa superada, meu problema é outro, e aí a gente vai se aprofundar nesse outro problema, né? Então, na verdade, não tem que uma pesquisa é melhor que a outra, uma complementa a outra, na verdade. Nada impede que eu faça um formulário de pesquisa e mande para muita gente responder, e eu entender padrões de comportamento, de problemas de necessidade, mas que eu não consigo me aprofundar, e a partir disso eu recruto algumas poucas pessoas para conversar pessoalmente e entender a raiz da questão, né? Então, uma pesquisa vai complementar a outra. Eu não posso me esquivar de conversar com as pessoas, que aí é a atividade de empatia, é compreender a fundo o contexto, né? A doutora Lívia, ela perguntou aqui, você acha que o advogado deve pesquisar cada juiz ou os juízes em forma de categoria? Eu estou entendendo aqui que a gente está tratando o juiz como uma persona. A gente não está pesquisando um juiz ou usuário juiz. A gente está criando uma persona que é a persona juiz. Você pode explicar um pouquinho isso da persona nesse papel? Tá. A persona é um arquétipo. Então, é um modelo de personalidade, que a gente diz, né? E aí ele serve para representar os principais padrões comportamentais de um grupo de pessoas, né? Então, eu poderia, por exemplo, conversar com vários juízes, entender os padrões comportamentais comuns deles e criar esse arquétipo, criar esse modelo de personalidade que está no formato de um personagem fictício, para que a gente consiga ter essa assimilação, mas todas as informações ali normalmente são baseadas em padrões comportamentais. A gente cria um personagem baseado nos dados reais desse juiz, nos padrões comportamentais. Se a gente entender que existe uma única categoria de juízes que pensa igual, né? Eu posso fazer uma única persona. Se eu entender que existem várias categorias diferentes de juízes, que talvez tratam de assuntos diferentes ou de tipos de casos diferentes, né? A gente pode fazer esses diferentes personas, diferentes estudos, né? Quando a gente fala, sei lá, de um e-commerce, eu posso falar assim, vou fazer a persona de um cliente de e-commerce. Aí eu falo assim, mas eu posso fazer de um cliente que é uma dona de casa, e de um cliente que é um jovem adolescente, e de um que é um casal recém-casado, né? E aí, apesar de todos serem clientes e, de modo geral, terem necessidades comuns, se eu quiser, eu posso entrar na especificidade de cada um, né? Então, eu posso olhar juízes como um todo, como eu posso olhar também as categorias de juízes para perceber essas necessidades específicas e estudar elas, caso seja a minha necessidade de fazer isso, né? E só para complementar, sempre com cuidado para não enviesar o usuário. A pesquisa de UX tem muito cuidado com a forma de se perguntar, com a estruturação da pesquisa. Isso ainda é muito novo no direito, mas, por exemplo, teste AB, né, para ver qual contrato, qual documento jurídico gerou maior funcionalidade, maior engajamento. Ainda é raro se fazer esse tipo de pesquisa no direito, porque no direito é essa pesquisa que você manda o formulário. O problema de usar essa pesquisa no direito é que muitas vezes a gente nem sabe de fato quem é que está abrindo esse formulário, né? Se o magistrado de fato viu a peça ou se ele não viu a peça, se de repente foi um assessor que respondeu. Então tem muitas dúvidas que seriam sanadas pela empatia e pela conversa. E aí os resultados também seriam mais confiáveis na parte da validação do resultado. Edu, o nosso tempo aqui esgotou, mas a sua fala
para o direito foi brilhante. Você trouxe vários insights, tanto para os escritórios, para aplicar isso no relacionamento com o cliente, nas rotinas de negócio, como também no âmbito do Poder Judiciário, para a nossa prática processual. Então, acho que o pessoal aqui está pipocando de insight, eu vi várias cabecinhas aqui estourando nas mensagens, e foi muito, muito bacana falar um pouco, conversar um pouco e conhecer a sua experiência, a sua prática na pesquisa do usuário. Você gostaria de falar alguma coisa só para encerrar a sua participação? Eu queria muito mais agradecer essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento, porque eu acredito que eu acredito na prática do design como uma coisa que pode auxiliar realmente em várias áreas, né? A gente tem necessidades comuns e, claro, tem necessidades específicas, né? Então, muitas necessidades que a gente tem na área do direito, a gente tem na área de construção de produtos e de interfaces, tem coisas em comum, tem coisas específicas, mas é muito legal poder conversar com você identificando as necessidades. Ah, essa necessidade que você tem no direito é igual eu tenho aqui na construção de interfaces, por exemplo, né? Então, poder fazer esses paralelos é muito interessante e poder ver que o design pode contribuir muito com a área de direito também, poder trazer um pouquinho de conhecimento disso é bem gratificante. Então, queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição aí quando precisar. Eu agradeço você ter aceito esse convite, ter compartilhado tanto conhecimento, tanta experiência com a gente. Legal, Obrigada. obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que mandou perguntas e que está aqui até agora acompanhando. Muito obrigado também. Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. Patrício, Lívia, Carol, muito obrigada. E com isso a gente encerra a live de hoje. Obrigada, Edu. Valeu, obrigadão.